O treino do Internacional lá em Alvorada, no CT da Morada dos Quero-Queros, estive lá para acompanhar o treinamento, veio com diversas novidades. Entre retornos, ausências e um guri de 17 anos, que vai fazer 18 daqui a pouquinho, foi a grande novidade, a grande surpresa do treinamento. Eu falo de Iago Noal. Ele vai estar no Rio de Janeiro, vai ser relacionado contra o Fluminense? Será? Existe essa expectativa, eu vou falar um pouco a respeito desse jogador e de tudo que rolou no treino, as presenças, as ausências, quem não esteve, quem pode reforçar o time do Internacional contra o Fluminense, afinal de contas é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro na quinta-feira. Falo também de Caleb, o jogador de 24 anos do Fortaleza, a gente já adiantou algumas coisas no Café com Fontes no Fontes News, mas vamos atualizar a respeito disto também. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo neste formato que a gente está voltando a colocar aqui no canal, um vídeo às 8 horas da noite para atualizar o Inter, atualizar o dia do Internacional como se fosse um diário realmente para a gente colocar tudo a limpo de tudo que mais importante aconteceu neste dia do Internacional, neste dia 2 de julho, terça-feira. Vamos lá? Vamos lá. Eu tive hoje lá de manhã no CT da Morada dos Quero-Queros, gravei lá, fiz ao vivo o Café com Fontes diretamente de Alvorada, para a gente acompanhar esse treino, que é um treino que foi um treino de reapresentação após o empate diante da equipe do Criciúma, o Inter que ontem fogou e hoje retornou aos treinamentos. Jogadores que estiveram presentes, que são importantes a gente relatar aqui. Bustos, tá? O Bustos, lateral direito, ele que teve um problema no clássico Grenal ali com o Reinaldo, ele sentiu dores ali na bacia, no osso da bacia, para ser mais específico, foi isso que o Internacional informou naquela oportunidade. Ele esteve suspenso depois daquele clássico Grenal para enfrentar o Atlético Mineiro, só que contra o Criciúma ele ainda sentia dores, né, nesse osso da bacia. Ele acabou ficando em Porto Alegre, não foi a Criciúma para esse jogo contra a equipe do Criciúma, a equipe carvoneira, e a gente tinha essa expectativa para ver se ele ia treinar hoje. Até informações davam conta de que ele ia fazer, que ele chegou a fazer ontem um teste. Estava treinando normalmente. Essa é uma grande notícia, uma notícia muito boa. Afinal de contas, o Bustos é o lateral direito titular, um dos melhores da América. Ainda existe esse imbróglio da renovação dele, mas ele ainda é o homem de confiança do técnico Eduardo Cudê, é o titular. No último jogo jogou o Igor Gomes e o Bustos retorna, treinou normalmente, e a não ser que ele tenha algum tipo de problema nos próximos treinos, o de amanhã, para ser mais específico, que é o treino da véspera, ele deverá estar na viagem até o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense. Quem esteve no treinamento hoje, e que também foi uma surpresa, porque vamos lá, o técnico Eduardo Cudê surpreendeu a todos lá na entrevista coletiva no Heriberto Rios ao dizer que o Hugo Malho não faria mais parte dos planos do Inter, que ele já iria para a Espanha. Ele tem um julgamento marcado para o dia 11, que ainda é referente àquela situação que ele viveu na Espanha por um suposto caso de assédio, né, em relação ao mascote de um clube adversário quando ele jogava no Celta de Vigo, e ele terá que ir lá para se apresentar no julgamento. E o Eduardo Cudê falou na coletiva que ele já não fazia mais parte dos planos, e ficou até irritado quando foi questionado por que jogou Igor Gomes e não o Hugo Malho. Pois bem, o Hugo Malho estava no treinamento hoje, participando normalmente como um jogador que ainda tem contrato com o Internacional. Até nos surpreendeu, porque o Eduardo Cudê falou que ele já iria para a Espanha, que ele não foi colocado ali como lateral direito titular por conta disso. Ele ainda está treinando no CT da Morada dos Quero-Queros. Vamos ver se ele vai ser relacionado para esse jogo contra o Fluminense, porque fica essa expectativa. Quem não teve no treinamento... deixa eu falar antes de uma presença a mais. O Alaro estava no treinamento, porque o Alaro também estava cercado de dúvidas. Ele até não jogou contra o Criciúma por conta de uma suspensão, mas ele ainda se ressentia de dores, né? Referentes àquela lesão que ele teve há 2 semanas atrás. Ele treinou normalmente hoje, assim como Wesley, que estava suspenso, também treinou normalmente. Quem não esteve no treinamento foi Charles Arangues, que sente dores no tornozelo. Ele não participou da atividade, pelo menos da parte em que a imprensa estava, e quem não participou dessa atividade enquanto nós estávamos assistindo foi o Luca Holanda, o centroavante Luca Holanda. Ele ficou na academia realizando algumas atividades, e há relatos que quando a imprensa saiu ele foi pro gramado não para completar, não para fazer atividades normais com o grupo, mas correr em volta do gramado. O Luca não deve enfrentar o Fluminense nesta quinta-feira, mas já está num processo de recuperação e segundo previsões ele pode voltar de repente daqui uma semana ou 2, e é um jogador
que é importante dentro desse processo que o Inter hoje só tem o Alário de centroavante, tem o Luca Drummond, que é um guri, mas o Luca ele já está um pouco mais consolidado nesse time profissional. Eu quero falar sobre Iago Noal, garoto de 17 anos que participou hoje do treinamento. Ele está prestes a fazer 18 anos, tá? Já se fala muito do Iago Noal já há algum tempo. Ele chegou a realizar alguns treinamentos, né? Poucos, mas alguns treinamentos no início do ano com o grupo de cima, mas nunca foi juntamente ao grupo profissional. Porque eu vou te explicar. Existem alguns processos de treinamento que o Eduardo Cudê faz, onde ele convoca 10 guris da base para enfrentar o time de cima, o time profissional, num treino coletivo onde ele faz ali os testes para escolher o time que ele vai colocar em campo no próximo compromisso. E o Iago Noal, no início do ano, participou de muitas dessas atividades. E há relatos de que o Eduardo Cudê já tinha gostado dele já nesses treinamentos. Pois bem, hoje, pela primeira vez, o Iago Noal participou de uma atividade com um grupo profissional, como um jogador profissional, como um jogador de cima, não estando separado juntamente com os 10 da base para fazer esse treino coletivo. Ele estava treinando junto com os demais. Iago Noal, 17 anos, um meia atacante. Ele não chega a ser um meia armador. Ele pode jogar pelo lado, é um pouco mais habilidoso que o Gabriel Carvalho. E é uma esperança da base colorada. Inclusive há relatos, e eu vou até acreditar, o garoto Theo Silveira trouxe informação de que já existem conversas, tá, juntamente ao seu empresário, o Augusto Nogueira, a fim de renovar o seu vínculo, renovar o seu contrato. Ele tem contrato até 2026, ainda não tá bem certo se esse vínculo vai ser estendido, mas ele vai receber uma valorização. Deve receber uma valorização, afinal de contas é uma joia, é uma promessa da base, é um dos jogadores que tem se destacado no Campeonato Brasileiro Sub-20, apesar da má campanha do Inter, né, que é lanterna do Campeonato Brasileiro Sub-20, e ele chamou a atenção do técnico Eduardo Cudê e estava no treinamento hoje. Quero falar sobre Caleb, jogador de 24 anos, a gente já falou muito a respeito dele nas nossas lives, mas eu quero atualizar também esse fato aqui para vocês. O Inter está interessado em Caleb, jogador de 24 anos que pertence ao Fortaleza, é um jogador que é empresariado pelo André Cury. Este foi o motivo da reunião do André Cury juntamente com o presidente Alessandro Barcelos e o técnico Eduardo Cudê lá no hotel em Criciúma antes do jogo contra o Atlético Mineiro, que teve até aquele bastidor do repórter Lucas Dias perguntando pro Cudê, o André Cury pode trazer o Oscar pra ti? Aí o Cudê falou, não, é outro, ele pode trazer outro. Era o Caleb, o motivo da reunião era o Caleb. Essa informação foi trazida pela revista Colorado e eu conversei também com o André Cury, que confirma esta informação. É um jogador que interessa ao Inter, porém, tá, pelo menos por enquanto, a diretoria do Fortaleza não tem interesse de negociar o Caleb ao Internacional, um jogador que tem status de titular lá, apesar de ter um histórico de lesão, principalmente nesse ano. Ele fez apenas 2 jogos do Campeonato Brasileiro, mas não porque ele é reserva. Hoje até vi alguns comentários falando assim, o Inter vai contratar um jogador que fez só 2 jogos do Campeonato Brasileiro, ele é reserva no Fortaleza. Não, ele vem de lesão, inclusive ainda está encerrando esse processo de recuperação, mas é um jogador que interessa ao Inter, principalmente porque é um meia canhoto que joga pelo lado direito. Poderia ser no substituto ao Maurício, por exemplo. E o Eduardo Cudê gosta desse meia jogando com o pé esquerdo, aberto pelo lado direito, e poderia ser... Eu vou ter que chamar a atenção da minha cachorrinha. Jace, vem pra cá, Jace. Desculpa. Tá? E o Caleb poderia ser... Eu não sei se deu pra ouvir os barulhos aqui da minha cachorrinha, mas ela tá fazendo algum tipo de bagunça ali, me desculpem, tá? Deve ter feito um barulhinho aí chatinho. Não sei se chegou a vazar no microfone, mas a Jace agora está calma e tranquila, né? É isso, eu tive problemas com cachorros hoje, vocês viram, né? Lá no CT da Morada dos Quero-Queros. Muito bem, é isso, o Caleb me interessa, é o Internacional, mas o Marcelo Paz, que é... Agora eu não lembro se ele é presidente ou se é CEO, tá? Mas haja feita essa correção aí, que vocês podem até colocar no chat. O Marcelo Paz, né, que é lá do Fortaleza, negou, falou, nós não vamos negociar o Caleb, pelo menos por enquanto. Mas o André Cury, ele é um cara que articula ali, se o Inter quiser, o André Cury faz muitos negócios pro Inter, o Bruno Gomes estava prestes a ir pro Fortaleza naquela oportunidade, e de última hora o André Cury convenceu o Fortaleza a desistir do Bruno Gomes para ele vir pro Inter. Então, tudo pode acontecer, a janela de transferências vai começar e essas especulações
serão feitas. Comentem aí o que vocês acharam sobre Café com Fontes. Amanhã às 10 horas, o Fontes News às 3 horas da tarde. Eu conto com a audiência de vocês. Até a próxima, tchau.